Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Palavras de Vida, porque a Palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Eu sou a Célia e hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Mas antes você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, fica até o final do estudo para você não perder nada, tá bom? O que a Bíblia diz a respeito do arrependimento? Vamos ver? Bora lá para o estudo? O arrependimento, querido irmão, é frequentemente associado nas Escrituras à salvação. O que acontece quando o Espírito Santo começa sua obra para levar uma pessoa à salvação? O que acontece? O Espírito Santo dá ao pecador uma compreensão pessoal e uma convicção infalível de que os fatos relativos ao seu estado espiritual são verdadeiros. Esses fatos são os que o pecado faz com que a pessoa enxergue que certas situações que a palavra de Deus diz e que ele pratica aponte como pecado. Ou seja, faz com que a pessoa tenha consciência e através dessa consciência ela venha ao arrependimento. Ok? E esses fatos são o seu pecado pessoal, o castigo eterno devido a ele, pelo seu pecado, a natureza substitutiva do sofrimento de Jesus pelo seu pecado e a necessidade de fé em Jesus para salvá-lo do seu pecado. Compreende o que é o arrependimento? Então, o arrependimento ele te dá a consciência de que você necessita da fé, você necessita de Jesus, que você compreenda que o sacrifício dele foi perfeito para te salvar, você compreende quem é Deus, a grandiosidade de Deus, que você o ama pelo que ele é, por ele ser Deus, que você é grato ao sacrifício dele, e assim você leva ao arrependimento e deixa o pecado, e deixa aquela prática que te afasta de Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. E a partir dessa convincente obra do Espírito Santo, isso está lá em João 16:8, o pecador se arrepende. E aí ele muda, ele sofre uma metanoia sobre o pecado. Ele passa a ver o pecado com outros olhos, com olhos transformados pela obra perfeita do poder do Espírito Santo de Deus. Ok? E passa a ver Jesus como seu salvador pessoal. Que só em Jesus há essa salvação. Quando uma pessoa arrependida sofre essa metanoia, né? Ela se arrepende, ela tem essa mudança, ela tem essa metanoia sobre o pecado, essa mudança naturalmente leva a um abandono desse pecado. Lembra? E deixa. Quem pecava, não. Aliás, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem fornicava, não fornique mais. Ou seja, quem tinha inveja, que não sinta mais. Né? Quem era irado, que não se ire mais. Porque as pessoas falam, mas não é fácil. Realmente não é. Mas quando tem arrependimento, querido, a pessoa aí é bem mais fácil. Agora, quando não tem arrependimento, aí realmente é difícil, porque a pessoa acha que ela está certa. Porque o que importa é o que eu penso, não o que a palavra de Deus diz. O que importa é o que eu acho, não o que Deus falou na palavra dele. Percebe? Agora, quando você tem arrependimento, você tem paz naquele posicionamento em Jesus Cristo. E aí você começa a procurar outras maneiras de corrigir o seu comportamento. Veja lá em Lucas 19:8 o que diz. Então, em uma última análise, o resultado dessa mudança, dessa transformação, desse arrependimento sobre o pecado são as boas ações, ou seja, você começar a ter boas obras mediante a esse arrependimento. Não você ter boas obras
para ser salvo, mas você é salvo, você pratica as boas obras porque você é salvo por causa desse arrependimento, dessa mudança, dessa metanoia, dessa transformação que o Espírito Santo fez na sua vida mediante ao que Deus conheceu do seu coração antes da formação do mundo, né? Lembra, os que antes conheceu, a esses que chamou, ele justificou, aos que justificou, o Senhor salvou. Amém? Bom, o pecado nos afasta da direção de fé do Salvador. Essa é a realidade, né? Que o pecado ele nos afasta. E essa fé, ela é demonstrada em ações. Isso em Tiago 2,17. Então, se você é salvo, você tem ações que condiz com o que a palavra de Deus diz, né? Essa metanoia, ou seja, esse arrependimento, essa mudança, não é exatamente o mesmo que o abandono ativo do pecado e a realização visível de boas ações, mas uma leva à outra. Se tem o arrependimento, tem mudança de comportamento e não tem repetição daquela situação. E se tiver involuntária, a pessoa volta e pede perdão para o Senhor e está buscando se afastar cada vez mais, fugindo do pecado, não correndo para cima dele. Dessa forma, o arrependimento está relacionado, querido irmão, com o abandono do pecado, né? Como nós já falamos aqui. Quando as pessoas falam de arrependimento como um abandono do pecado em vez de uma mudança de opinião, ou seja, quando eu mudei de opinião, eu abandonei o pecado, tem uma diferença. Estão usando uma figura de linguagem chamada metonimia. Na metonimia, nome difícil, né, queridos irmãos? Na metonimia, o nome de um conceito é substituído por uma palavra sugerida pela original. Bom, na Bíblia podemos ver outros exemplos dessa transformação, tá? Em Marcos 9,17, o pai declara que seu filho está possuído de um espírito mudo. O próprio espírito maligno não é mudo. O espírito maligno faz com que o menino fique mudo. Percebe? O espírito recebe o nome do efeito que produz, né? Criança muda, né? Mas, na realidade, era o espírito que fazia a criança ficar muda, não que ele era mudo. A metanoia que substitui, ou seja, a mudança que aqui substitui a causa pelo efeito, da mesma forma, usa a palavra arrependimento para significar afastar-se do pecado, substituir a causa pelo efeito. A causa é arrependimento, uma mudança de opinião, o efeito é um afastamento do pecado. Uma palavra é substituída por um conceito relacionado. Isso é uma transformação. Em resumo, o arrependimento é uma mudança de comportamento. O arrependimento ele é a mudança visível. A compreensão bíblica completa do arrependimento vai muito também além disso. Em relação à salvação, o arrependimento é uma mudança de opinião de um conceito de pecados para a rejeição do pecado e da rejeição de Cristo para a fé em Cristo. Tal arrependimento é algo que somente Deus pode efetuar. João 6,44 e Atos 11,18. Timóteo 2,25. Portanto, o verdadeiro arrependimento bíblico sempre resultará em uma mudança de comportamento, como nós já falamos, né? O que a Bíblia ensina é que arrependimento tem a ver com sentimento de dependência 100% de Deus. Arrependimento tem a ver com você sofrer essa transformação para a glória de Deus. Arrependimento genuíno é quando você olha para o céu, olha para o sacrifício de Jesus e vê o quão precioso esse sacrifício foi para te salvar, e aí você fala, não, tudo isso que eu tenho feito contra Deus, que só você e Deus sabe, é muito
eu sou tão preciosa que com tudo isso o Senhor tem me salvado. Então, por amor a Deus, você se arrepende e não faz mais. Por amor a Deus, pela grandeza do que Deus é, você se arrepende e caminha em novidade de vida para a glória de Deus. Então, esse é o arrependimento. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. É assim que está na palavra de Deus, querido irmão. Que eu e você possamos viver esse momento lindo, esse momento maravilhoso, que é o momento que nós sabemos que necessitamos do Senhor, que nos arrependermos daquilo que não é pão, daquilo que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra, tem falado conosco aos nossos corações. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E que nós caminhemos assim, querido irmão, porque esse Deus é lindo, esse Deus nos ama, esse Deus nos fez para glorificar o nome dele e ter a certeza que dentro em breve estaremos todos com o Senhor. Amém? Deus te abençoe por ficar comigo até o final desse estudo e que seja um tempo aí mesmo da gente aprender da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor restaure o teu coração, a tua casa, a tua família, que vocês caminhem para a glória de Deus e que dentro em breve o Senhor vai estar conosco. Mais uma vez eu digo que essa é a nossa verdade, amém? Deus te abençoe, até o próximo estudo bíblico aqui no canal Palavras de Vida. Fica na paz, te amo em Jesus.